Olá, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou a pastora Aline, da Igreja Fonte de Amor Eterno, que fica na Ilha do Governador, ali na Estrada do Galeão, 2890, loja 3, na Portuguesa. Bom, se você puder, venha fazer uma visita, venha participar conosco de um dos cultos para ser abençoado em nome de Jesus. Mas agora eu queria compartilhar uma palavra com vocês que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 45 em diante. Diz assim: Jesus anda por cima do mar, né? O título. Versículo 45 diz assim: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. O que aconteceu aqui? Se você for ler antes, os versículos anteriores, no capítulo 6 de Marcos, você vai ver que Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Ele estava pregando para uma multidão, para mais de milhares de pessoas, né? A Bíblia fala que eram quase 5.000 homens, isso sem falar nas mulheres e crianças. E Jesus viu que as pessoas estavam com ele ali muito tempo, era num lugar deserto e eles estavam com fome. Jesus teve compaixão deles e fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Eu não vou entrar aqui agora no milagre das multiplicações não, da multiplicação não, mas só para a gente entender o que aconteceu. Depois disso, Jesus despediu as pessoas, né? Falou para elas irem para suas casas, elas já tinham recebido o alimento espiritual, tinham recebido o alimento natural, que era o pão e o peixe. E agora era a hora deles irem para casa. E aí Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco para ir para outro lugar. Mas ele não entrou, ele foi para o monte. Esse barulho aqui é o Daniel, que está brincando aqui pertinho de mim aqui. Tá bom? Se você vê um barulho, é meu filho aqui, que ele está brincando. E aí, o que aconteceu? Os discípulos entraram no barco. E tendo-os despedido, Jesus foi para o monte orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar. E ele estava sozinho em terra. Então os discípulos foram para o barco e Jesus estava lá na terra, ele estava orando. E vendo, versículo 48, e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar diante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Então, eles estavam tentando remar, aquela ventania e aquela tempestade, e eles não conseguiam. Jesus viu eles passando por essa dificuldade e foi até eles. Só que Jesus foi andando sobre as águas. Vem cá, meu filho. Jesus foi andando sobre as águas. É uma coisa assim inédita. Só que o que aconteceu com os discípulos? Eles viram e ficaram com medo. Só que aí diz assim, mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento aquietou-se. Você vê que tinha uma ventania, né? Mas quando ele entrou no barco, tudo ficou calmo. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Amém? Eu vou repetir aqui essa parte aqui. Você vê que eles entraram no barco, aconteceu uma ventania, eles estavam com uma dificuldade, Jesus veio andando sobre as águas. Quando Jesus entrou no barco, tudo se aquietou
aqui você já vê que você tem que chamar Jesus para dentro da sua vida, porque você está passando por uma tempestade, uma tormenta. Quando Jesus ele é o Senhor da nossa vida, as coisas vão se aquietar. Foi isso que aconteceu aqui. Mas não era nem isso que eu ia falar, ó. O versículo 52 diz assim, ó: pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Olha só que interessante, a gente pensa que a Bíblia, ela já tinha mudado de assunto, né? O milagre de pães já tinha ficado lá para trás, mas a palavra traz de volta aqui para falar esse detalhe. Eles não entendiam porque o coração deles estava duro. O que significa isso? A pessoa, ela às vezes já recebeu milagres de Deus na vida dela. Você vê, eles receberam o milagre dos pães, você vê que é como se fosse um milagre de prosperidade, né? Eles não tinham nada ali naquele momento. Deus enviou o recurso, Deus enviou a provisão para eles se alimentarem, né? E para aquela multidão. A pessoa, ela busca Deus, ela vai à igreja, e aí Deus abençoa, ela começa a ser dizimista. A Bíblia fala que Deus repreende o devorador na vida do dizimista, porque você está fazendo o seu melhor para Deus, você está honrando a Deus com aquilo que é seu. Quando você é ofertante, Deus abençoa também. Deus tem condição de fazer com que a sua oferta, que é uma semente, produza frutos na sua vida. Mas aí, às vezes, mesmo recebendo milagre, a pessoa não entende, porque o coração dela ainda está duro. Isso aqui me chamou muita atenção, porque a gente precisa pedir a Deus para sondar o nosso coração, igual o salmista falou. Sonda o meu coração, Senhor, vê se há em mim um caminho mau. Você vê também que Jesus contou a parábola do semeador. O semeador saiu a semear, e aí a terra era os corações, e haviam corações que estavam endurecidos, tinha pedras, corações que a palavra muitas vezes não produzia fruto, a semente ela morria, sufocada nos espinhos, porque é o coração duro. Às vezes você está na igreja e não entende alguma coisa, você até já viveu um milagre, já recebeu bênçãos de Deus, bênçãos financeiras, mas aí agora está passando por dificuldade, não entende o que está acontecendo, porque tem alguma dureza aí nesse coração, tem que pedir a Deus para tirar. Você vê que Jesus, a Bíblia fala aqui que eles não tinham compreendido o milagre. Eles até receberam, olha só que coisa, Deus até fez o milagre na vida deles, mas eles não tinham compreendido o milagre. Porque às vezes a gente acha que só quem entende tudo que recebe milagre. Não, muitas vezes Deus faz o milagre porque a gente tem lutado, a gente, algumas vezes porque Deus tem misericórdia. Aliás, todas as vezes, né? Porque Deus tem misericórdia. Mas muitas das vezes a pessoa ela não compreende aquilo que Deus faz na vida dela. E não é não compreender porque nossa, coisa maravilhosa, né? As coisas de Deus são insondáveis. Não é por isso, não. É porque o coração está duro. Por exemplo, no milagre dos pães, Jesus mostrou-lhe a compaixão, o amor. Ele não deixou aquelas pessoas ficarem com fome. Você vê, às vezes a pessoa de Deus, ela vê alguém passando por necessidade e ela endurece o coração. Ela fecha os olhos para a necessidade da pessoa, do irmão, daquele que está próximo dela. O Deus está falando para ela, por exemplo, dá uma oferta na igreja, ela endurece o coração. E às vezes Deus já abençoou, mas aí ela vai e fecha o coração. É por isso que Deus não pode abençoar mais, porque ela até enquanto ela plantava, né, Deus fez a plantação nascer ali e honrou a fé dela, mas aí ela para de plantar. Como é que Deus vai continuar abençoando? Você vê, a pessoa ela não compreende o milagre. O milagre, ele tem não é igual, mas se a gente comparasse com, né, a gente faz comida, faz um bolo. O bolo, para dar certo, ele tem que botar os ingredientes da forma certa, não é assim?
vai colocar fermento demais no bolo ou não vai colocar fermento, vai dar alguma coisa errada. Na nossa vida com Deus, a gente tem que compreender aquilo que Deus quer. A gente tem que seguir a receita de Deus, senão as coisas não dão certo. E aí, às vezes, a pessoa endurece o coração e não segue, não obedece. Faz justamente o contrário. Deus manda ela dar, ela retém. Deus manda ela amar, ela odeia. Ela fica com raiva. E não pensa que Deus manda você amar. Ah, vou amar meu filho, é muito fácil. Amar meu filho. Meu filho, ele é uma parte de mim. Meu filho, ele... Deus me deu ele, é um presente de Deus, é muito fácil amar ele. Deus quer que eu ame meu inimigo. Deus quer que eu ame aquele que não gosta de mim, aquele que me prejudica, aquela pessoa que fala mal de mim. É esse que Deus quer que eu ame. Ou até aquele familiar que até eu já amo, mas ele apronta comigo. Aquela pessoa que tira você do sério, que apronta com você, que falou uma grosseria com você. É essa pessoa que Deus quer que você ame, porque amar quem não te prejudica em nada é muito fácil. Jesus falou pra gente amar os nossos inimigos. Olha só, ele amou quem estava crucificando ele. Então tem que seguir as instruções de Deus para as coisas, para o milagre fluir na nossa vida, para o milagre acontecer. Tem que seguir a direção de Deus. Deus manda a pessoa ir congregar, ir de congregai-vos. Aí a pessoa fala, não preciso ir para a igreja não, já fui no domingo. Ou seja, ela não está compreendendo. Você vê aqui, ó, vou ler de novo, ó, 52 aqui, de Marcos 6. Não tinham compreendido o milagre dos pães, antes seu coração estava endurecido. Sabe, não endureça seu coração, meu irmão, minha irmã. Eu sei que às vezes não é fácil, as lutas às vezes vêm para tentar nos parar, mas você não pode endurecer o seu coração. Seu compromisso não é com quem te ofendeu, seu compromisso é com Deus. Se alguém te ofendeu, se algo deu errado na sua vida, cara, olha para frente, olha para Jesus. Aliás, nem para frente, a gente tem que olhar para o alto. Olha para o alto, para o autor e consumador da sua vida, da sua fé. Para você poder compreender o milagre de Deus, para você poder viver o milagre. Você vê que Deus é tão maravilhoso que mesmo assim Ele cuidou dos discípulos. Ele viu eles em dificuldade, foi lá. Mesmo a gente falhando, mesmo muitas vezes a gente endurecendo o coração, Deus está aqui do nosso lado. Deus está aí com você. Deus está indo até o seu coração através dessa mensagem. Então não endureça seu coração. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça aquilo que Deus tem falado com você. Sabe, se Deus tem falado para você perdoar, perdoe. Se Deus tem falado para você amar, ame. Tá mandando você ajudar alguém, ajude. Não faça o pior, não. Tem gente que faz o pior. Ela só para não falar que não fez, ela faz, ou ele, né? Faz o pior. Faz o pior para Deus, faz o pior para o próximo. Se ela pode ajudar com o melhor, ela vai ajudar com o pior. Se alguém está com necessidade, por exemplo, você vai dar uma roupa, ela vai lá dar a roupa pior que ela tem, a mais rasgada. Ela podia até ter dado outra, mas ela dá a pior. Sabe, não dá o pior não, não faça o seu pior não. Isso é tão triste. Isso mostra o quanto nosso coração está duro. Se ela vai dar uma comida para alguém, ela dá a pior, ela não dá o melhor não. É claro, eu não estou falando para você fazer aquilo que você não tem condição de fazer. Eu estou falando daquilo que está ao nosso alcance, mas às vezes aquilo que está no nosso alcance, a pessoa escolhe fazer o pior para Deus. Para Deus sim, porque a Bíblia fala que tudo que a gente fizesse, a gente deveria fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Então, quando você está fazendo a comida aí na sua casa, para sua família, ou quando você está fazendo, por exemplo, igual na nossa igreja, que a gente dá a comida lá para o pessoal que está na rua, a pessoa, ela está fazendo ali, ela está evangelizando, ou ela está limpando a igreja.
ou ela está cuidando da sua família em casa, ou está no seu trabalho. Faça tudo como se você estivesse fazendo para o Senhor. Porque aí você vai estar mostrando para Deus que seu coração não é duro. Ah, mas o meu patrão é isso, é aquilo. Faça o seu melhor. Agora, se você não está satisfeito no seu trabalho, ore a Deus e busque outro emprego. Deus não obriga você a ficar nesse emprego. Agora, você não pode abandonar a sua família, é diferente. A sua família foi Deus que te deu. O marido, a esposa, a gente que escolhe. Se você não está satisfeito, porque você escolheu errado. Agora, como diz, agora você vai ter que aguentar. Foi você que escolheu. Agora, seus filhos, seus pais, foi Deus que te deu. Sabe? Não faça o seu pior para eles. Se você precisa que eles te ajudem, então você fala, me ajude, preciso da ajuda de vocês. Mas procure sempre fazer o seu melhor. Na casa de Deus. Quando você estiver buscando... Às vezes a gente acha que servir a Deus é só evangelizar, pregar, fazer alguma coisa na igreja assim, ativamente, né? Cantar, louvar. Mas quando você vai à casa de Deus, você vai participar do culto, e aí você não fecha os seus olhos para orar, você não abre a sua boca para orar, tá tocando o louvor lá, estão cantando um louvor, um hino, você não tá cantando, e não é porque você não sabe, você sabe até o hino, mas você não tá cantando, você tá fazendo o seu pior. Você sabia disso? Até na nossa adoração. Faça o seu melhor para Deus. Mostra para Ele que seu coração não tá duro. Porque quando o nosso coração não tá duro, Deus tem total liberdade. Quando Jesus ele foi andando sobre as águas e ele queria passar adiante deles. A Bíblia fala aqui, no versículo 48 de Marcos 6. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar. E queria passar adiante deles. Aí no 49, mas quando eles o viram andar sobre as águas, pensaram que era um fantasma. Você vê que Jesus queria ir adiante deles, só que o medo deles, a gente não sabe o que Jesus ia fazer se ele conseguisse passar adiante do barco. Você vê, o mais aqui é uma oposição, né? Mas ele não pôde fazer isso, porque eles viram e ficaram com medo. Talvez Jesus fizesse algo maravilhoso ali para eles, mas eles perderam a oportunidade. Eles perderam a oportunidade. Jesus teve que falar logo quem era e teve que entrar dentro do barco. Então não endureça seu coração, porque você pode estar perdendo oportunidade. Você pode estar perdendo milagres maravilhosos na sua vida, na sua família, pelo fato de estar endurecendo o coração. Amém? Então não endureça seu coração. Eu vou orar com você e a gente vai pedir a Deus para tirar toda a dureza do nosso coração. Amém? Feche seus olhos. Poderoso Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, sonda nossa mente e coração. Senhor, arranca de nós, Senhor, toda a dureza. Meu Deus, toda a amargura. Meu Pai, quantas pessoas estão feridas, Senhor. E por causa disso, Senhor, elas não conseguem compreender o milagre, meu Deus. Elas estão amarguradas, Senhor. E às vezes por coisas tão banais. Meu Deus, arranca, Senhor, a amargura. Arranca da alma, Senhor, em nome de Jesus. E levanta, meu Deus, um povo forte, Senhor. Meu Deus, levanta um povo forte, Senhor, ungido pelo Senhor e com coração puro, um espírito inabalável. É o que eu te peço, Senhor, e nós já te agradecemos. Meu Deus, eu repreendo agora todo espírito de enfermidade, toda maldição, toda opressão, toda perturbação na mente. Eu ordeno agora que saia em nome de Jesus. E determino que todos que estão aqui comigo ouvindo essa oração, eles vão receber a bênção do Senhor, a cura, a libertação, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém?
Então, que Deus te abençoe, guarde essa palavra no seu coração, não endureça seu coração, amém? A Bíblia fala para a gente não endurecer o coração quando ouvir a voz do nosso Deus. Então, que Deus te abençoe, e eu repito o convite, venha participar conosco de um dos nossos cultos. Deus vai continuar abençoando a sua vida. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, amém? Você compartilhe esse áudio, eu não sei se vai como vídeo. Então, que Deus abençoe, que você possa mandar essa palavra para outras vidas para abençoá-los também. Um forte abraço e até a próxima.